lugares antigos que foram engolidos pela natureza em várias partes do mundo. Existem cemitérios tão antigos que, com o passar dos séculos, foram lentamente esquecidos pelas pessoas e engolidos pela própria natureza. Esses lugares silenciosos, muitas vezes localizados no meio de florestas densas, permanecem escondidos entre árvores gigantes, raízes profundas e vegetação que cresceu sem controle durante décadas ou até mesmo séculos. Em muitos casos, esses cemitérios pertenciam a pequenas comunidades que desapareceram com o tempo. Aldeias inteiras foram abandonadas por causa de guerras, doenças, mudanças econômicas ou simplesmente porque as pessoas migraram para cidades maiores. Com o desaparecimento dessas comunidades, os cemitérios que guardavam seus mortos também foram deixados para trás. No início, esses lugares ainda eram visitados por familiares que voltavam de tempos em tempos para limpar as lápides ou deixar flores. Mas à medida que as gerações passaram, as visitas se tornaram cada vez mais raras. Eventualmente, o local acabou completamente esquecido. A natureza, que nunca para de crescer, começou então a ocupar lentamente o espaço. Árvores jovens nasceram entre os túmulos, raízes começaram a envolver lápides de pedra, e a vegetação alta cobriu os caminhos que antes eram usados pelas pessoas. Depois de muitos anos, alguns desses cemitérios se tornaram praticamente invisíveis para quem passa pela região. De fora, parecem apenas parte da floresta. Somente quem conhece exatamente o local ou quem entra profundamente na mata pode perceber sinais de que ali existe um antigo lugar de sepultamento. Exploradores, historiadores e caminhantes ocasionais às vezes encontram esses cemitérios por acaso. Em muitos relatos, a descoberta acontece quando alguém nota uma pedra esculpida de maneira diferente, ou vê uma cruz antiga parcialmente coberta por musgo. Ao investigar mais de perto, essas pessoas percebem que não se trata apenas de uma única lápide esquecida. Muitas vezes, ao afastar galhos e folhas secas, revelam várias sepulturas alinhadas, formando o que foi um pequeno cemitério comunitário. Alguns desses locais são extremamente antigos, com túmulos que datam de centenas de anos. As inscrições nas lápides podem estar quase apagadas pelo tempo, mas ainda é possível perceber nomes, datas e símbolos religiosos gravados na pedra. A atmosfera nesses lugares costuma ser muito particular. O silêncio profundo da floresta se mistura com a sensação de que aquele espaço já foi importante para pessoas que viveram ali muito tempo atrás. Em certos cemitérios escondidos, é possível encontrar pequenas capelas em ruínas ou cercas de ferro antigas que foram parcialmente destruídas pelo tempo. Muitas dessas estruturas estão cobertas por trepadeiras e plantas que cresceram livremente por décadas. As árvores que nasceram nesses lugares também contam parte da história. Algumas delas cresceram diretamente ao lado de túmulos antigos, com raízes que se espalham por baixo das sepulturas e às vezes até levantam as pedras lentamente. Em algumas regiões da Europa, da América do Norte e da Ásia, existem registros oficiais de cemitérios históricos que hoje estão completamente cercados por florestas. Em certos casos, esses locais são protegidos como patrimônio histórico, mesmo que estejam em áreas de difícil acesso. Arqueólogos e historiadores ocasionalmente visitam esses lugares para estudar inscrições antigas e tentar reconstruir a história das comunidades que viveram ali. Muitas vezes as informações encontradas nas lápides ajudam a entender como era a vida naquela região séculos atrás. Algumas lápides revelam datas que mostram períodos difíceis da história. Por exemplo, quando várias sepulturas próximas possuem a mesma data ou datas muito próximas, isso pode indicar que a comunidade foi atingida por uma epidemia ou outro evento trágico. Há também cemitérios escondidos que pertenciam a antigos colonos, soldados ou pequenos grupos religiosos que viviam isolados. Quando essas comunidades desapareceram, seus locais de sepultamento permaneceram como um dos poucos vestígios físicos de sua existência. Exploradores que visitam esses cemitérios frequentemente descrevem a experiência como algo ao mesmo tempo fascinante e respeitoso. Caminhar por um lugar onde pessoas foram enterradas há tanto tempo pode provocar uma sensação profunda de conexão com o passado. A floresta ao redor desses cemitérios muitas vezes cria uma atmosfera
quase intocada. O som do vento, passando entre as árvores, o canto distante de pássaros e o estalar ocasional de galhos secos formam o único movimento em um ambiente que parece parado no tempo. Com o passar das décadas, alguns desses cemitérios se tornaram tão cobertos pela vegetação que apenas pequenas partes das lápides permanecem visíveis. Musgo espesso pode cobrir completamente as pedras, tornando difícil até mesmo identificar que se trata de uma sepultura. Em certos lugares, pesquisadores usam tecnologias modernas para localizar cemitérios históricos que desapareceram da paisagem. Antigos mapas, documentos e relatos ajudam a identificar áreas onde comunidades existiram no passado. Quando essas áreas são exploradas com cuidado, às vezes surgem descobertas surpreendentes. Pequenos cemitérios esquecidos podem reaparecer depois de décadas ou séculos escondidos sob a vegetação. Essas descobertas ajudam a preservar a memória de pessoas que viveram em épocas muito diferentes da atual. Cada lápide encontrada representa uma história individual, que fez parte de uma comunidade maior. Apesar de todo o mistério que envolve esses lugares, muitos especialistas defendem que eles devem ser tratados com grande respeito. Mesmo que estejam abandonados, continuam sendo locais de descanso final para pessoas que viveram e foram amadas por suas famílias. Em alguns casos, governos locais ou grupos históricos organizam projetos de preservação para limpar a vegetação ao redor desses cemitérios e proteger as lápides restantes. O objetivo não é transformar o local em um ponto turístico movimentado, mas sim evitar que ele desapareça completamente. Mesmo assim, muitos cemitérios escondidos continuam desconhecidos para a maioria das pessoas. Em florestas vastas e pouco exploradas, é possível que ainda existam vários desses lugares aguardando para serem redescobertos. A ideia de que uma floresta aparentemente comum pode esconder um antigo cemitério desperta a curiosidade de exploradores e historiadores. Esses locais funcionam como cápsulas do tempo, preservando silenciosamente fragmentos da história humana. Enquanto árvores continuam crescendo e estações passam ano após ano, esses cemitérios permanecem ali, quase invisíveis entre a vegetação. Eles lembram que a natureza, lentamente e sem pressa, sempre acaba retomando os espaços que um dia foram ocupados pelas pessoas. E, em algum lugar dentro de uma floresta densa, talvez, exista um caminho coberto por folhas secas que leva a um pequeno conjunto de lápides antigas, marcando o local onde uma comunidade inteira foi lembrada pela última vez, antes de desaparecer da história.